Salve, salve galera, Adicto passando aqui para poder dar uma explicação para você aí com um olhar, um viés geográfico sobre essas super chuvas que infelizmente atingiram a região do Rio Grande do Sul e a gente está aí assistindo essas imagens, essa tragédia ambiental, urbana que se estabeleceu lá. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui com vocês, então observando agora questões políticas e vieses ideológicos, pediria para vocês que deixassem isso um pouco de lado, porque o grande problema hoje que a gente está enfrentando dentro das redes sociais e todas as mídias que a gente tem acompanhado é exatamente a apropriação que essas ideologias estão fazendo, essas ideologias políticas estão fazendo de um assunto muito mais complexo, muito mais complexo, e que na verdade tem que ser olhado por um prisma multifatorial, né? Então gostaria que vocês aqui, por favor, tentassem se despir de qualquer tendência ideológica de direita, de esquerda. Vamos tentar aqui nos atentar aos fatos, e aos fatos o quê? Sobretudo científicos, né? O que a geografia, o que a climatologia diz a respeito do que está acontecendo? Bem, vamos começar por um fenômeno que todo mundo da geografia, todos os meus alunos já estudaram comigo, fenômeno esse que começou, né, o último aparecimento dele registrado aqui no planeta começou no meio de 2022 e está encerrando neste ano de 2024. Estou falando de quem? Estou falando do El Niño. Então, o El Niño, para quem não sabe, é o fenômeno que ocorre de tempos em tempos do aquecimento do Pacífico Equatorial. O que acontece ali no Pacífico do Equatorial? A gente tem uma formação, em tempos normais, a gente tem uma chamada formação de célula de Walker, né? O que é isso? É como se fosse os ventos, você tem os ventos alísios, basicamente, indo da região dali do oeste da América do Sul, em direção, né, à parte ali do Sudeste Asiático, né, toda aquela costa, no caso ali, do Sudeste Asiático. Quando chega ali, ela tem uma corrente ascendente que acaba causando a evaporação, esse vapor, esse ar quente sobe, e em seguida ele é levado, ele volta, né, em direção a essa parte oeste da América do Sul, ali, margeando ali a região do Equador, do Chile, e ela desce novamente e faz esse movimento de circulação, né? Esse movimento de circulação, inclusive, é responsável pelo clima de monções lá na região da Ásia, que é um clima caracterizado exatamente por quê? Caracterizado por essas chuvas que a gente viu lá no Rio Grande do Sul, que são chuvas convectivas e demoradas, ou seja, com característica de frontal, né? Qual a característica da chuva frontal primordial? Ela é uma chuva mais demorada, né? Diferente da convectiva que a gente conhece, que é uma chuva volumosa, mas rápida. No clima de monções, que é o único lugar do mundo em que isso acontece, lá na região do Sudeste Asiático, você tem essas chuvas que são chuvas torrenciais, chuvas bem demoradas. Acontece que eles lá já estão acostumados a isso há muitos e muitos anos. E por esse motivo, as cidades, quando foram construídas lá, elas foram construídas seguindo, né, uma ideia. Aqueles que produziram sabiam muito bem que iam ter que criar um sistema de escoamento das águas superficiais e das águas pluviais, de forma que suportassem o clima de monções, né? Porque senão, imagina, todo ano você destrói, constrói, destrói, constrói. Então, você tem que se acostumar com uma realidade. E foi o que eles fizeram lá. Não que não exista algumas perdas quando acontece o clima de monções, ocorre. Mas nada comparado ao que aconteceu no Rio Grande do Sul. E voltando para o El Niño, quais as características negativas do El Niño? Uma das características negativas dele é que ele, quando ele chega aqui no Brasil, ele provoca o quê? Ele provoca secas em regiões, sobretudo, regiões do leste e do norte amazônico, e também intensificam-se as secas lá na região do Nordeste, sobretudo na região do Sertão. Então a gente tem essa consequência negativa, sem contar o aumento da temperatura em geral. Porém, tem uma consequência que é considerada até positiva. Por quê? Porque como tem esse aquecimento aí, esse aquecimento acaba se refletindo aonde? Ali, na região onde você tem o Rio Grande do Sul ali, Uruguai, aquela região ali, durante o inverno em que está ocorrendo o El Niño, você tem o quê? O aumento das temperaturas ali e, consequentemente, o quê? Aparecimento de chuvas e a extinção das geadas, porque as geadas, todo mundo sabe, é um congelamento, né, que acontece do orvalho, uma pequena camada de gelo que é criada e que é muito ruim para a agricultura, sobretudo aquela agricultura mais tradicional, e a agricultura também de hortaliças sofre muito com as geadas. E durante o El Niño isso não ocorre. Isso seria uma consequência positiva. O que a gente não imaginava, e também a gente não levaria em conta, é o quê? A gente também tem outro conceito na geografia, que são chamados rios voadores. O que são os rios voadores?
são como se fossem trilhas na atmosfera, né? O nome já diz, rio voador, né? Você imagina um rio na atmosfera, né? Então o que ele traz? Ele traz bastante vento, tá? E esse vento é um vento úmido e quente, que vem da onde? Vem da região ali amazônica e vem passando ali por dentro da região da planície do Pantanal e sai ali na planície dos Pampas. Atinge um pouquinho também do Planalto Central, Planalto Meridional, mas sobretudo ali passa por aquela região e sai ali nos Pampas. E nós estamos falando que os rios voadores, eles trazem uma corrente o quê? De ar quente e úmido, né? Então vamos pegando o raciocínio. Então a gente tem o El Niño, né, aquecendo, o El Niño levando mais chuva para a região sul, a gente tem os rios voadores, só que os rios voadores estão se intensificando. Por quê? Porque se você tem desmatamento na região amazônica, então automaticamente você está numa zona equatorial, uma zona onde você tem uma latitude baixíssima, então você tem bastante calor, tem muita evaporação, muita evapotranspiração, então o quê? Os rios vão aumentar, ou seja, esses ventos úmidos e quentes, eles vão aumentar. E aí o que acontece? Paralelo a isso, a gente tem algumas massas de ar que atuam no Brasil, como vocês podem ver, mas existe uma em especial que ela vem surgindo exatamente de maio para junho, ela vem se aproximando e vem vindo devagar lá da região polar, né, do sul, da América do Sul, né, na verdade da região polar, vem subindo ali pela Argentina devagarinho, e quando chega no Brasil, já é mais ou menos a época do inverno, ela invade a região do Rio Grande do Sul, passa pelos Pampas, passa pela planície do Pantanal e vai lá dentro da região amazônica, provocando um fenômeno chamado friagem. Estou falando de quem? Estou falando da massa polar atlântica. Essa massa polar, ela tem uma função muito importante nessa região também, porque além de esfriar as temperaturas, ela também faz um contraste com essas massas que são de ar quente e úmido, que vem durante as outras estações. Durante a estação do inverno, essa massa, esse fluxo dos rios voadores, ele retrai, assim como a massa equatorial continental, a MEC, ela dá uma contraída, e a massa polar atlântica consegue avançar, consegue chegando lá, provocar até um fenômeno chamado de friagem, que ocorre lá na região amazônica. Porém, vejam bem, a gente tem ali naquela região, exatamente de Santa Catarina, passa uma linha, né, uma linha imaginária ali, todo mundo já aprendeu isso em geografia, que é o quê? O Trópico de Capricórnio. E ali, abaixo do Trópico de Capricórnio, a gente já aprendeu que a gente é o único clima brasileiro que possui as 4 estações definidas, é o clima subtropical, ou seja, são os 3 estados do sul que têm as 4 estações bem marcadas. Justamente por quê? Porque está numa faixa que a gente chama, na climatologia, de faixa temperada, ou zona temperada. O que acontece? A gente estava tendo ali, no Oceano Atlântico, um pouco abaixo, ou seja, do Trópico de Capricórnio, descendo um pouquinho para a região ali polar, né, mas logo um pouquinho abaixo, a gente chama de na franja do Trópico de Capricórnio, um ciclone extratropical que estava fazendo o quê? Que ele estava impedindo, né, esse ciclone, por conta da formação do ciclone ali, ele estava impedindo o quê? Exatamente o escoamento, ou seja, a drenagem exorreica. O que é a drenagem exorreica? É quando você tem o rio jogando a água no mar. Então a gente tem ali uma região no Rio Grande do Sul, sobretudo ali depois da bacia do Rio Guaíba, e que recebe outros rios também da região, ali perto da Lagoa dos Patos, e dali indo para o mar. Mas você também tem drenagem endorreica ali, ou seja, outros rios desaguando em rios menores, e rios também desaguando em lagoas, ou lagoas ou lagunas, né? Ali você tem, principalmente o Rio Grande do Sul, é a região do Brasil que mais tem lagunas, né? Mais tem lagos. E aí o que acontece? Essa formação ciclônica, ela impediu com que esse escoamento acontecesse de maneira mais livre, mais rápida, né? E não só isso, ele também fez o quê? Ele impediu com que essas duas massas, elas colidissem, elas passassem uma pelas outras. Por quê? Porque quando a gente tem a formação de uma chuva frontal, ela demora um tempo, mas ela não demora muito. Por quê? Porque as duas massas estão em trânsito. Então, uma massa de baixa pressão com uma massa de alta pressão, as duas se encontrando, e elas passam uma pela outra. No momento em que as duas estão atravessando, há as chuvas, né? Acontecem as chuvas, as precipitações, mas depois elas vão perdendo força e se dissipam. Nesse caso, isso não aconteceu porque o ciclone, ele fez o quê? Ele meio que criou uma área de instabilidade, porque ele parou, ele fez estacionar uma região, uma área muito úmida, com uma formação muito quente de vento ali, próximo no sul do Paraná, pegando aquela parte mais fininha de Santa Catarina, e o norte do Rio Grande do Sul ficou ali estacionado, uma massa de ar quente e úmido, e na parte sul do Rio Grande do Sul ficou estacionada uma massa de ar mais polar, mais frio, né, úmido também, porém frio. E aí no meio você cria o quê? Uma zona de estabilidade gigantesca e aonde ocorreram as chuvas. Mas vejam bem, essa é a explicação do motivo pelo qual as chuvas aconteceram. Mas o que a gente tem que pensar aqui, e que eu acho que
ninguém está pensando, né? Todo mundo está querendo ter uma razão nessa história, todo mundo, né, parece que é uma disputa de narrativas, né? E eu tô certo, o fulano tá certo, é a esquerda que tá certo, é a direita, enfim, fica essa disputa que é política e não deveria ser. Por quê? Não adianta agora a gente querer eleger um culpado pro que aconteceu, porque já aconteceu, né? Infelizmente, é isso que aconteceu. Né? A gente já teve a tragédia, a gente já está tendo, a gente está em curso dessa tragédia, né? Agora, a gente tem que fazer o quê? As devidas ponderações. E quais ponderações são essas? A gente tem que saber que existem coisas que vão acontecer e que acontecem independente da nossa vontade, tá? O El Niño é uma delas, né? A gente sabe muito bem que o El Niño ele acontece. A gente sabe que a Terra ela sofre períodos de glaciação e interglaciação, ou seja, existem tempos na Terra em que ela vai esfriar mais e tempos que ela vai esquentar mais. Então nós estamos num período de interglaciação, ou seja, nós estamos voltando à Era do Gelo. Então, normalmente a gente já aqueceria, normalmente. E vejam bem, eu não estou aqui querendo com essa fala dizer que as atividades econômicas e, sobretudo, o sistema econômico que rege essas atividades, que é o capitalismo, não seja um catalisador dessa velocidade, ou seja, não seja algo que, de fato, tenha alguma responsabilidade no aceleramento disso, ok? Eu acredito, inclusive, que sim. Acredito que as atividades humanas, sobretudo a extração de recursos naturais e, sobretudo, a questão da ocupação de áreas florestais, sobretudo aquelas de matas ciliares em torno de rios, são as grandes vilões desse tipo de situação. Mas o que a gente tem que pensar agora, e o pessoal fica muito batendo em cima da questão deste governo, eu acho que a gente não deve fazer essa leitura, a gente deve pensar o quê? Numa questão mais macro, né? E aproveitar esse nome de macro, né? Que lembra macrocefalia, que é um problema ambiental urbano, né? Um problema da explosão das cidades, o crescimento desordenado das cidades. O fato de que nós, enquanto sociedade, nós desenvolvemos um modus operandi, ou seja, um jeito de viver e de se apropriar dos espaços em que nós não respeitamos a natureza. Nós não respeitamos o quê? Nós não temos conhecimento da dinâmica da natureza. Então, quando a gente fala de matas ciliares numa aula e a gente faz aquela correlação dos cílios com os olhos, né, o que seria para a gente viver sem os nossos cílios? Né? A gente ia viver piscando, a gente ia viver incomodado com a mão no olho, por quê? Porque os cílios eles são importantes para quê? Para que a sujeira não caia aqui dentro e para que a gente não fique chorando o tempo todo, né? Então, há um motivo pelo qual os cílios estão aqui, não é uma questão estética. É uma questão mesmo importante para a gente continuar enxergando. Então, da mesma forma, as matas ciliares são em relação aos rios. E a gente teve a aprovação de Código Florestal na segunda década do século XXI aqui no Brasil, que foi um retrocesso muito grande. Porque você teve a diminuição da preservação de mata de área ciliar em 50% diminuído do que era antigamente. Né? Então, você permitiu com que donos de terras, donos de propriedades, pudessem desmatar mais áreas de mata ciliar. E aí você tem todo um fenômeno de quê? De especulação imobiliária, né? De criação de novos condomínios de luxo próximos a áreas de rios. A própria forma como a cidade é planejada, na verdade, ela nunca é planejada. Quando acontece um problema, o problema é remediado. Né? A própria forma como o poder público lida na hora de criar o plano diretor urbano, ou seja, como que ele vai criar, como que ele vai formar a rede pluvial, ou seja, como que ele vai construir as galerias pluviais da cidade. Para quem não sabe, é sempre em cima de dados pluviométricos. Né? Então vai ver o quê? Pô, teve uma chuva de 10 anos, de 20 anos naquele lugar, de 30. Então a gente tem que fazer um planejamento estratégico da cidade. Então, o problema que a gente viu no Rio Grande do Sul, e está vendo no Rio Grande do Sul, não é exclusividade do Rio Grande do Sul. Infelizmente, foi uma conjunção, foi uma questão multifatorial, gente. Tá? Então não adianta vocês se culparem em uma coisa. Na verdade, tem um monte de coisa envolvida. Tem El Niño, tem Rio Voador, tem ciclone, tem época do ano, tem a questão ambiental propriamente dita, ou seja, o agronegócio está envolvido, tá? A destruição de matas ciliares está envolvida, tá? A questão do descarte do lixo, tá? A questão da falta de planejamento da cidade, está. Falta de planejamento de plano de contingência, também. Enfim, é tudo. Né? Então, não queiram jogar a conta numa determinada pessoa, porque, na verdade, a conta está toda em cima de uma forma, de uma ideia de enxergar a cidade. Então, não adianta nós agora, daqui para frente, resolvemos o problema, bacana a gente continuar ajudando, porque nesse momento o que precisa-se é de ajuda, então continuem doando, continuem ajudando, mas o que a gente tem que pensar para o futuro é como que a nossa relação vai se estabelecer com os fenômenos da natureza, como nós estamos ocupando os espaços, como que o poder público age diante disso, né? Como que a gente faz, como que a gente está instalando, por exemplo, uma galeria pluvial, né? Qual o critério? A galera, os engenheiros, será que eles estão levando a sério os critérios ambientais para você poder
Às vezes, cara, a diferença entre comprar uma manilha de 2 metros de diâmetro para uma de 3 metros de diâmetro já faz a diferença entre um alagamento e um não alagamento. E às vezes isso na ponta do lápis, para quem está no meio burocrático, no meio do Estado, é só uma questão de gasto. E aí o cara muitas vezes vai e opta assim, não, vamos pegar essa manilha aqui menor, que vai custar menos pra gente e tá tranquilo. Não vai ter essa chuva toda não, né? E aí, quando a chuva vem, acontece esse tipo de situação. Então, até que ponto nós não temos que mudar a forma como a gente interage com a natureza? A natureza ela tem os processos dela e vai continuar a ter esse tipo de conjuntura de coisas, essas coincidências, elas vão continuar a existir. E não só do ponto de vista climatológico, do ponto de vista da Terra, né? Vulcões vão continuar entrando em erupção, terremotos vão continuar a acontecer. E cabe a nós, que somos o quê? Nós somos usuários aqui deste planeta, é tentar ocupar isso de maneira mais digna e respeitosa com essa natureza, com esse espaço. Entender como que a gente tem que estar em cima dele, beleza? E não tentar depositar a culpa agora, é A, é B, é C. Não. Vamos entender o que aconteceu e vamos fazer uma autocrítica também, porque não vai levar a nada, já aconteceu, infelizmente, e no momento agora só cabe remediar. A gente tem que ajudar, a gente tem que mandar boas vibrações e, acima de tudo, vamos checar as informações, gente. Vamos checar as informações, dá um Google, vê lá o que está acontecendo, busca sempre a ciência, como que a ciência vê isso que está acontecendo, e esqueçam desse viés político, porque o momento não é esse. O momento é da gente olhar para nós e observar qual a responsabilidade da gente em relação a tudo isso que está acontecendo e como a gente pode fazer diferente para que o mundo sofra menos quando ele, porventura, se manifestar dessa forma que se manifestou. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e recomende para quem está precisando de um pouquinho de luz. É isso aí? Valeu!